Então, eu vou ler um texto para vocês e eu gostaria que vocês, à medida que eu fosse lendo o texto, as palavras que chamassem a atenção de vocês ou palavras que viessem à mente de vocês, vocês anotassem aí do lado para compartilhar depois. Pode ser no chat também, quem achar melhor, tá bom? É só pra gente ver as palavras que foram vindo à mente de vocês. O texto se chama O Tempo. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante tudo vai ser diferente. Para você, desejo o sonho realizado, o amor esperado, a esperança renovada. Para você, desejo todas as cores dessa vida, todas as alegrias que puder sorrir, todas as músicas que puder emocionar. Para você, no novo ano que surgir, desejo que os amigos sejam mais cúmplices, que sua família seja mais unida, que a sua vida seja mais bem vivida. Gostaria de lhe desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então, desejo apenas que você tenha muitos desejos, desejos grandes, e que eles possam mover você a cada minuto ao rumo da sua felicidade. Carlos Drummond de Andrade. Então, queria que vocês, à medida que a gente foi lendo esse texto, que vocês compartilhassem as palavras que vieram à mente de vocês. Deixa eu anotar aqui. Patrícia colocou organizar, acreditar, felicidade. Quem mais? Esperança. Sobrecarga. Cumplicidade. Autocuidado. Resiliência. Desejos para a felicidade. Chance. Sabedoria. Em dividir o tempo. Joia. Temos aqui algumas palavrinhas. Aí eu vou fazer algumas perguntas para vocês e vocês vão responder aí no chat mesmo. Nós já estamos chegando no final do ano, né? Larissa, tudo bem, você vai conseguir acompanhar, tá? Fique tranquila, depois eu coloco o texto lá no grupo para você ler. Então, assim, nós já estamos chegando no final do ano, né? A gente já passeia pelas ruas, a gente já começa a ver Natal, né? Alguns já estão finalizando. Quem é pai, mãe, já sabe que os meninos já estão nas últimas provas, quem está na universidade também. Então, a gente já está caminhando para encerrar o ano. E, geralmente, existe essa transição, né? Do final do ano. Não sei se acontecem com vocês, mas geralmente a gente pensa assim, nossa, tem tanta coisa ainda para fazer e o ano já acabou. Aí a minha primeira pergunta, quem tem a impressão de que ainda tem muita coisa para fazer e de que não vai dar tempo até dezembro? Coloca aqui no chat, eu. Ou então levanta a mãozinha.
Camila, quem mais? Eu tenho também. Só nós duas? Larissa. Acho que tem muita coisa, mas não vai dar tempo. Beleza. Quem fez lá em janeiro uma lista com tudo que gostaria de ter feito esse ano? Levanta a mão ou fala eu. Não fiz. Patrícia fez. Quem mais fez? Camila fez. Também não fez. Beleza. Por que eu trouxe esse texto e por que eu fiz essas perguntas para vocês? Porque a primeira parte dele me chama muita atenção. Quando ele traz quem teve a ideia de dividir o tempo em fatias. Eu queria que vocês gravassem esta frase. A ideia de dividir o tempo em fatias. Ele traz a alusão do ano, mas a gente pode pensar no ano, a gente pode pensar no semestre, a gente pode pensar no trimestre, no mês, na semana, no dia, na hora e nos minutos. O tempo, ele pode ser gerenciado de muitas formas e eu gostaria de iniciar esse nosso encontro, que tem como temática a gestão do tempo, a partir dessa ideia de que nós podemos trabalhar com diferentes tamanhos de tempo, a depender da tarefa, do projeto, do sonho, da expectativa, da organização, como vocês foram colocando aqui, até mesmo da sobrecarga. Porque até a sobrecarga, quando a gente se sente sobrecarregado, a gente precisa fatiar o tempo e pensar, uma parte desse tempo será para aliviar a minha carga, meu cansaço, para me permitir descanso. Então eu gostaria de, antes da gente, eu vou fechar a aula voltando para esse texto, mas eu gostaria que vocês guardassem essa frasezinha na mente de vocês. O tempo, ele pode ser fatiado em diferentes tamanhos, a depender da tarefa que eu vou realizar neste tempo. Guardem isso. A segunda coisa que eu também gostaria que vocês já começassem o encontro pensando é assim: a gente só tem como medir se ainda há muito a ser feito, se ainda há pouco a ser feito, se vai dar tempo ou se não vai dar tempo, se a gente tiver um plano. Tô falando de medir isso com coerência, de falar assim, eu tinha tais tarefas para fazer esse ano, tais metas, eu consegui 5 delas, ainda faltam 5, 5 não vai caber na fatia de tempo que ainda tem, mas eu posso fatiá-las para o próximo ano, mas já foi bom ter 5. Eu só consigo fazer isso de forma consistente e verdadeira se eu tiver feito um plano lá no início. Do contrário, eu corro muito risco de estar sendo movida apenas por pensamentos sem serem verdadeiros. Pelo risco de estar sendo acelerada porque parece que falta muita coisa e nem falta tanto assim. Ou parece que está tão tranquilo, mas falta muita coisa porque eu não me organizei lá no início. Então, este momento, Carol colocou assim, eu faço planejamento em dezembro. Eu também, Carol. Na verdade, eu faço trimestralmente, mas final de dezembro é uma finalização de um trimestre. Cada um tem um período de fazer o planejamento, mas o planejamento ele já parte de um replanejamento. Para que eu possa planejar 2026, eu preciso olhar para 2025 e entender o que foi que eu fiz
e para onde o que eu fiz está me levando e o que foi que eu não fiz e que eu deveria ter feito ou que eu vou deixar para lá e tá tudo bem ter ficado sem fazer. Então eu preciso deste comparativo para que eu possa ter consistência nas minhas ações e para que a cada renovação de ano ou de trimestre ou de semestre, da forma como vocês costumam medir, vocês consigam olhar e validar. Isso eu fiz, isso eu não fiz. Isso também é algo extremamente importante quando a gente fala de gestão de tempo. O gerenciamento do tempo, ele precisa sair da sua mente e ele precisa estar em algum lugar, o lugar que vocês preferirem. Pode ser um caderno, pode ser um celular, pode ser uma agenda no computador, não importa. Mas ele não pode estar na sua mente, porque a sua mente vai falhar. E a chance dela te dizer pequenas inconsistências ou mentirinhas é muito grande. E essas inconsistências e mentirinhas podem ser mecanismos de autossabotagem que vai te impedir de conquistar aquilo que você quer conquistar. Então guardem essas duas coisas. Eu posso fatiar o tempo e eu preciso me organizar planejando aquilo que eu desejo fazer. Das maiores coisas às mais simples do seu dia. Beleza? Joia. Dito isso, o nosso tema de hoje, a gente vem caminhando com avião, céu, voo, planos, e o nosso tema de hoje, ele é sendo piloto da sua vida. Essa é a temática. Não é sobre uma ação, não é sobre uma tarefa, não é sobre um sonho, mas é sobre ser. A gente no último encontro, nós já falamos sobre assumir o controle, que é uma ação, e a gente já falou sobre perder o controle, que foi o nosso último encontro, que também é uma ação. Em uma é uma ação minha, intrínseca, eu assumo o controle, eu governo sobre aquilo que eu vou fazer. Na outra, quando eu perco o controle, é porque geralmente veio uma ação externa, me desestabilizou, mexeu com as minhas emoções e eu não consegui dar conta de fazer as tarefas que eu deveria fazer. Então eu posso transitar entre esses dois lugares, entre assumir o controle e perder o controle, e isso geralmente acontece na dinâmica da nossa vida naturalmente, ok? Tem semanas que a gente fala assim, uau, tá tudo em dias, tudo certinho, tudo fluindo, beleza, mas tem semanas que parece que passa um tsunami que você fala assim, meu Deus, eu tô sem entender o que tá acontecendo. É ou não é, gente? Não é assim? É assim comigo, eu não sei se é com vocês. Tipo, semanas que eu falo assim, semana que vem eu vou colocar meus trabalhos em dia, aí começa, um menino fica doente, aí vem uma tarefa da escola, eu falo que vem as gincanas da escola, e aí vem coisa e outra, e parece que tudo sai do seu controle, você fala assim, não, calma aí, vou acudir o caos e depois eu volto. Isso é natural, beleza? E isso é sobre fazer. Mas hoje eu queria trazer vocês para serem. E é muito mais do que fazer. É assumir uma identidade de governo sobre a sua própria vida, naquilo que te cabe. Porque, como a gente falou, tem coisas que fogem ao nosso controle. Mas e naquilo que me cabe? O que eu posso fazer? E aí eu vou compartilhar um pequeno vídeo só. Na verdade, eu acho que eu vou compartilhar a imagem que eu coloquei lá no Instagram. Só um minutinho. Vocês estão vendo minha tela? Sim, estão vendo. Aqui agora, vocês conseguem ver? A imagem, se tornando o piloto de sua vida. Isso. Quando o piloto ele vai preparar o voo, e a gente já viu isso, né? Primeiro ele tem um plano de voo, certo?
Ele recebe ali um plano de voo, dizendo da onde ele vai sair, até onde ele vai, para qual cidade, para qual aeroporto, se ele vai fazer alguma escala no meio do caminho. Ele tem uma ideia de quantos passageiros ele está levando, quantos vão trocar. Ele sabe qual é o tempo que ele vai gastar, em média, de tal cidade ao de tal aeroporto até outro aeroporto e dali para outro lugar. Ele tem um plano de voo com todas as informações que ele precisaria ter para calcular, inclusive a velocidade que ele vai gastar, né? Quantos pés ele deve estar e mais um monte de coisa que eu não faço ideia. E ele tem alguém do lado dele, né? O copiloto, que vai ali apoiar caso lhe falte alguma habilidade ou alguma situação. Existe alguém para assumir o piloto, e se de repente acontecer com os dois, existe o piloto automático do avião. E existem uma série de botões de comandos que ele precisa saber. Então, além de ter o plano de voo com essas informações, existe um conhecimento que esse piloto tem, que é dele, a respeito do que ele tem que manusear para cada situação, inclusive se houverem situações adversas para as quais ele não está preparado, né? Uma chuva, uma tempestade, uma queda de pressurização e por aí vai. Ele tem esse conhecimento para manusear, né, todos os pilotos e recalcular o que precisar ser recalculado. E a grande questão aqui, que faz com que esse piloto ele tenha um bom voo, e eu não sei se vocês já viveram a experiência, por exemplo, aqui no aeroporto em Ilhéus, existem pilotos que eles pousam que você não sente absolutamente nada, porque ele conhece a pista, ele vai diminuindo a velocidade, ele vai planando. Mas tem outros que eles entram com uma velocidade alta e eles descem de uma vez, que a pressurização é tão grande que muitas vezes a gente fica sentindo dor de ouvido por alguns tempos, dada a despressurização pela forma como ele desceu. E isso é de cada piloto. E isso vai trazer desconforto, a depender da forma como eu manuseio tudo isso no voo. Então, o fato de eu ser um piloto que tem mais conhecimento, que tem mais habilidade, que tem mais domínio sobre o que eu preciso saber, o que eu preciso usar, a forma como eu preciso pousar, decolar, me ajustar, vai tornar a experiência do voo melhor ou pior. Certo? Conseguiram capturar até aqui? Deu para entender? Sim. Então, o fato de eu ter, de novo, conhecimento e habilidades para lidar com o voo, e aqui como voo a gente está chamando vida, e como distância, velocidade, aquilo que a gente precisa fazer dentro das tarefas que a gente realiza na nossa vida, quanto mais conhecimento, quanto mais habilidade, quanto mais, minha avó falava assim, traquejo a gente tem em gerenciar, em usar isso ao nosso favor, melhor será a experiência do voo, mesmo nas adversidades. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? A gente já caminhou por vários desses lugares. Nós já falamos sobre fazer o plano de carreira, né? O plano de voo. A gente já falou sobre definir os nossos objetivos, as nossas metas, para a gente saber aonde a gente quer ir, onde a gente está. A gente já falou sobre o nosso propósito. A gente já falou sobre as condições externas que nos deixam fora do controle. E hoje a gente vai falar sobre essas habilidades que a gente precisa ter para que esse voo, a experiência do voo, a experiência da vida, que vai passar por tudo isso que a gente acabou de falar, ela seja mais produtiva, mais saudável e, por que não, mais próspera. E isso é um desafio, é um grande desafio. Por que é um grande desafio? Porque nós somos constantemente bombardeados com uma
série de informações dizendo que a gente precisa ser mais e fazer mais. Se a gente abre o YouTube, as propagandas do YouTube, o tempo inteiro são sobre fazer algum curso. Já observaram isso? Tipo, você precisa saber sobre tal coisa, faça um curso comigo. Se você abre um Instagram, na mesma linha, você precisa fazer um curso, faça um curso comigo, aprenda sobre isso, aprenda sobre aquilo. Então, o tempo todo nós estamos sendo bombardeados para que nós sejamos mais e façamos mais. A grande questão, e aí a primeira coisa que, se quiserem anotar, a primeira regra de um gerenciamento de tempo com propósito é: eu estou fazendo isso que eu estou fazendo por quê? Para quê? Com qual propósito? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa fazer. E essa é a pergunta que tira a gente do piloto automático. Lembra que eu falei? No avião eu tenho piloto, eu tenho copiloto, e se eles não entrarem, o automático vai entrar. Na nossa vida também vai ser assim. Nós temos o nosso lado racional, nosso lado emocional, e se os dois não derem conta de entrar, o automático vai entrar. E o automático é a forma como a gente funciona, que foi projetada sobre nós de forma muito inconsciente lá atrás na infância. Então a gente só sai fazendo. Aí tem horas que você fala assim: por que eu tô fazendo isso mesmo? Talvez porque era um sonho seu lá, que nem era seu, era dos seus pais, lá da infância, e você só foi fazendo. Só foi fazendo. No automático. Então, a primeira pergunta é: por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E essa pergunta, ela quebra a gente, assim, ela traz uma consciência, uma lucidez tão grande, muitas vezes ela quebra no sentido de você dar um nó e falar assim: rapaz, por quê? Aí você vai puxando. Por quê? Por quê? Por que eu estou fazendo isso? E ela vale para coisas muito grandiosas, como eu falei da questão de uma escolha de profissão, por exemplo, mas ela vale para pequenas coisas do dia a dia. Por que eu preciso lavar a vasilha? Quando vê assim, tipo, por que eu preciso lavar a vasilha exatamente depois do almoço? Por que eu não posso descansar um pouco e lavar depois, por exemplo? Porque quem é dona de casa vai fazendo isso também, né? No automático. Faço uma tarefa, outra tarefa, outra tarefa, outra tarefa, e vou ligando. Por que eu não posso parar? Quem disse que eu não posso parar? Então, essa pergunta, por que eu estou fazendo isso? Ela é uma pergunta que nos traz muito consciência. E ela é extremamente importante dentro desse contexto de preparar o plano e continuar seguindo o plano, porque a gente precisa validar. Faz sentido? Às vezes a gente vem fazendo algo, mas chega um determinado momento que já não faz mais sentido continuar. Então você pode retirar ele e de repente colocar uma outra coisa que para você seria mais importante naquele momento. Então, por que eu faço? Isso quebra o piloto automático. E essa é uma pergunta que, quando a gente coloca ela como rotina, por várias vezes ela vai quebrar o piloto automático. E o piloto automático, gente, com certeza vocês já passaram por isso. Ele é muito impregnado de pensamentos que a gente chama de pensamentos intrusivos, né? Pensamentos que entram na nossa mente e você nem estava pensando naquilo e de repente vai. Ou que você simplesmente segue o fluxo. E aí eu vou contar uma situação que aconteceu comigo semana passada e que já deve talvez ter acontecido com vocês. Para vocês entenderem também a importância da rotina, que é a segunda coisa que eu vou falar. Todos os dias eu levo meus filhos na escola e todos os dias eu busco meus filhos na escola, no mesmo horário. Isso é o automático saudável. Por quê?
Porque eu já não preciso tomar decisão a respeito de algo que é rotineiro. Eu simplesmente vou e faço. Isso é legal para coisas que você já pensou, já disse, faz sentido estar na minha rotina, isso vai entrar na minha rotina. Por exemplo, exercício físico, todos os dias no mesmo horário. Então, se eu posso todos os dias no mesmo horário ir para o exercício físico, eu mantenho isso. Por quê? Porque eu nem vou pensar, eu vou naquele horário, meu corpo já vai se preparar para ir para o exercício, eu já vou pegar minha roupa, já pronto. Buscar meus filhos e levar é exatamente isso. Só que a minha filha não foi para a escola em um dia. Ela não foi. Mãe, esse dia eu não vou porque eu vou ficar estudando. Beleza. Eu fiz a mesma coisa. Saí, peguei outra, deixei em casa e fui buscar ela. Tô vendo demorar, comecei a ficar nervosa, inclusive, porque ela não estava saindo. Levou uns 3 minutos para a ficha cair. Eu falei assim, nossa, ela ficou em casa. Isso é o que o pensamento automático faz. Ele te faz fazer coisas que você não deveria fazer. Sabe quanto tempo eu perdi por causa disso? Num dia atolado de coisa? 40 minutos. Por fazer algo que era automatizado para mim. Quantos minutos às vezes vocês não perdem fazendo coisas que estão automatizadas na mente de vocês, muito fortes, porque foi uma rotina que foi construída desde a infância e que, se tirar, você consegue ganhar aí brincando 1 hora no seu dia para descansar, que seja. Beleza? Então, essa pergunta, primeiro ponto. Segundo ponto, a rotina. A conhecer a sua rotina. Quem aqui já parou para conhecer a sua rotina? Tipo, para estudar mesmo o que funciona, o que não funciona, em qual horário funciona melhor do que qual horário, quanto tempo eu gasto para fazer as principais coisas do meu dia. Quem já fez isso? Levanta a mãozinha. Carol levantou só. Camila também. Valquíria também. Muito bem. Eu convido vocês a fazerem aos poucos, tipo, aí medindo assim, quanto tempo eu gasto, por exemplo, para fazer uma atividade de trabalho que eu preciso, um artigo, para eu ler um artigo. Quanto tempo em média eu gasto para ler um artigo? Quanto tempo em média eu gasto para limpar a minha casa, se a casa for minha responsabilidade? Quanto tempo em média eu gasto para fazer exercício da forma que eu tenho tempo e posso? Quanto tempo eu gasto? Medir isso, sem pressão, sabe? Só vai fazendo tranquilamente, fala assim, isso aqui eu gasto tanto, isso aqui eu gasto tanto, isso aqui eu gasto tanto. E vai mapeando isso dentro da sua rotina. Leva um tempo, tá, gente? Talvez leve a fatia dos 12 meses para que vocês consigam mapear a melhor rotina para vocês. Por quê? Porque 12 meses você viveu todas as suas estações, desde o início do ano até o final do ano, conseguiu passar pelas fases que são mais turbulentas, já consegue medir quando é mais difícil, quando é mais fácil. Mas isso dá poder. Nossa, isso dá poder para você decidir e escolher o que você vai fazer em cada momento. Por exemplo, quem é estudante ou professor como eu, sabe que nos períodos do final do semestre é uma loucura. É uma loucura. É prova, é trabalho, é dormir pouco, abandona um pouco mais a academia e os amigos e tudo mais. Então a gente já tem esse conhecimento, beleza. Então eu não vou colocar nenhuma outra atividade que vai adicionar sobrecarga para mim nesse período que ele já é um período de muita sobrecarga. Então o que eu faço? Me organizo para fazer a sobrecarga nos períodos que geralmente são entre as provas. Entre os períodos de prova. Quem geralmente no final do ano recebe pessoas em casa, sabe que se deixar para a última semana vai se sentir sobrecarregado. O que eu faço? Diluo isso a partir de novembro. Isso é pegar o que você tem, conhecimento que você sabe da sua rotina e ir fatiando ao longo do tempo.
Se eu sei, quando eu penso assim, meu Deus, eu preciso escrever um trabalho de mestrado, isso vai me dar muito trabalho, mas se eu fatio ele todos os dias em 1 hora, em 30 minutos por dia, são 30 minutos que você deixa de usar o celular e que você vai ler ali o seu artigo e escrever alguma coisa. Se a gente pensa assim, preciso voltar para a academia, primeira coisa, não tenho tempo. Mas se eu pensar que ir para a academia podem ser 3 dias de 30 minutos, são 30 minutos. Eu fatiei aquela tarefa em pequenas partes. E aí eu vou medindo ela e onde que ela se encaixa na minha agenda. Eu não tenho tempo porque eu estou estudando demais. Quando do seu dia de estudo demais você consegue introduzir uma pausa na sua rotina que não vai prejudicar os seus estudos, mas vai te dar uma movimentação, você vai conseguir pensar no que você estudou, que é a forma mais eficaz de aprender é você refletir sobre o que você estudou. Você consegue, por exemplo, estudar à tarde, de 2 às 4h30, parar, fazer uma caminhada até às 5, voltar às 5h30? Percebam que quando a gente vai medindo e entendendo a nossa dinâmica, a gente vai quebrando mentiras que a nossa própria mente conta pra gente, porque dizer que não tem tempo é uma grande mentira. Então, a segunda coisa do gerenciamento de tempo é conhecer a sua rotina e como que ela cabe. Eu vou dar vários exemplos de mim, gente, mas é porque é o que eu conheço e como a nossa aula hoje vai ser curtinha e tem muita coisa que eu quero falar, talvez não dê tempo de vocês falarem, talvez não, hoje não vai dar. Mas eu vou compartilhar outro exemplo. E não pensem que é fácil eu dar esses exemplos não, viu? Porque no dia que eu esqueci minha filha, eu fiquei muito envergonhada. Eu falei, meu Deus, como assim eu esqueci? Eu passei pela fase da vergonha, depois eu falei assim, tudo bem, acontece, paciência. O outro desafio, que é esse que eu queria contar pra vocês, no início do ano eu fiz várias metas em várias áreas da minha vida. E uma delas era sobre a atividade física. Porque a atividade física para mim não é uma opção, ela é uma necessidade. Eu não posso ficar sem exercício e eu preciso de todos eles. Eu preciso do que gera velocidade, do que gera força e por aí vai. E eu tinha a meta de incluir a musculação por 2 razões. Primeiro, por mim. Segundo, porque eu decidi que eu entraria no mundo dos meus filhos através do exercício também, para que eu pudesse incentivá-los a ter uma vida saudável. E daí eu decidi a musculação por conta da minha filha mais velha. Só que eu não tenho tempo. Tipo, eu olhava a minha agenda e falava assim, não cabe a musculação aqui, juro. Desde o início do ano eu vim tentando. Aí eu tentava, ficava 2 semanas, 4 semanas sem ir. Larissa me via lá de vez em quando. De vez em quando eu ia, tipo, fazia 20 minutos, sumia mais 4 semanas. E eu fui avaliando, porque eu queria encontrar, porque que não estava dando certo. Porque eu queria encontrar um horário de rotina, tipo, igual eu fazia com as outras coisas. Eu queria que todos os dias, terça e quinta, tal horas, eu pudesse ir lá. Só que não cabia para a musculação. Então, o que eu fiz? Eu decidi, e aí é a terceira coisa do gerenciamento de tempo, é a decisão que você toma como compromisso com você mesmo. Eu decidi que eu não iria colocar horário, que eu não ia definir nenhum dia, que eu simplesmente precisava ir na academia 2 vezes na semana, não importava o tempo que eu fosse. Se fosse 10, 15, 20, eu quebrei a resistência da minha mente em ter dias pré-estabelecidos. E aí eu comecei a ir. Um dia 1h30, outro dia 2h30, outro dia 5h30, outro dia 7h30. Era geralmente no horário que eu ia levar algum dos meus filhos para algum lugar. Eu falava, eu tenho 15 minutos. E eu ia. Eu já ficava de roupa de malhar. Estou dizendo isso para vocês porque isso é quebrar um paradigma da mente para que a gente possa introduzir algo na nossa rotina. É uma decisão. Resultado. Eu estabeleci essa meta firme comigo mesma em julho
Eu não consegui ela até outubro, mas em outubro eu tomei uma outra decisão. A decisão de não abrir mão desta meta. E eu tenho conseguido. Esse mês eu fui todas as semanas. Geralmente 30 minutos. E eu treino bem 30 minutos. É assim, é no foco. Aí vem a outra dica. Às vezes a gente precisa ter foco específico naquilo que a gente vai fazer. Não é hiperfoco em tudo, mas é o foco. Naquele momento, eu estou ali para ir para academia. Eu tenho 30 minutos e eu preciso fazer 4 exercícios. Foca. Então eu já treino focada, sem estresse, sem ansiedade, mas no foco. Eu já olho um exercício e já penso, bom, daqui a pouco aquele tá vazio, eu vou para aquele. Isso é foco. E aí a gente precisa ter cuidado, porque qual é o grande problema de que não tenho tempo? É que geralmente a gente pensa o tempo com as distrações. Elimine as distrações. E deixe a essência da tarefa que você vai fazer. Veja quanto tempo você gasta. Se eu sentar para ler um artigo e pegar o meu celular e ficar passeando no celular, aí eu leio o artigo, passeio, aí eu levanto, vou, bebo água. Isso vai dar 2 horas. Mas se eu sentar, marcar no meu tempo, eu tenho 30 minutos para ler esse artigo. Eu vou fazer o meu melhor para ler ele nesse tempo minuto. Nenhuma distração. Alguém chegou, tô ocupada. Mensagem chegou, depois eu olho, viro o celular. Vocês não imaginam quão produtivos vocês ficam quando tira a distração. E olha, quem tá falando pra vocês é uma pessoa que se distrai com o vento, literalmente. Às vezes eu tô aqui, olho o céu, já era. É difícil, eu sei, tô falando porque eu sei o quanto é difícil, mas isso é treinamento. O foco é treinamento. Hoje tá difícil, Maria Luísa, tem dias que é mesmo. Marque no tempo só 10 minutos. Aprenda a falar com você assim. Vai ser só 10 minutos. Só 10 minutos. Depois dos 10, você tenho certeza, se você conseguir ficar 10, você fala assim, mais 10. Porque a gente precisa quebrar, para ter o foco, a gente precisa quebrar uma barreira, que é a barreira da procrastinação. Que é a barreira do depois eu faço. Depois eu começo. Depois. E aí o ano vai passando, lembra da fatia do tempo? Um ano vai passando e você não fez, o ano vai passando, já passaram 5, já passaram 10, aquela esperança que lá no texto fala que você tinha, você já não consegue ver mais, porque já passaram 5 anos e você continua na mesma. Isso é procrastinação e falta de compromisso com a gente mesmo. E isso tem um impacto enorme no nosso bem-estar, na nossa carreira profissional, porque geralmente quando a gente abandona uma coisa, a gente também abandona outra. Porque a autoeficácia, ela envolve autoestima e autorrealização. Se eu abandono a mim mesma, eu vou abandonar tudo aquilo que eu faço. Se eu não tenho valor comigo mesmo, também não tenho valor com aquilo que eu faço. E o que é pior, quem é profissional depois não tem valor para cobrar pelo que faz. São pessoas que às vezes são muito boas, mas não sabem como são boas e não sabem cobrar pelo valor do quanto são boas. E a origem está lá, às vezes na autoestima. Mas isso é cena para outro capítulo. Foco, já falamos, né, dos planos, já falamos da rotina, já falamos do foco, da administração do tempo e da priorização. Se eu sei o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, eu conheço os meus propósitos, qual é a minha prioridade? Porque tem dias que tudo é prioridade. Tem dias que, tipo, você tem 10 coisas para fazer e as 10 são prioridades. Como definir? Geralmente esses dias são os dias em que o estresse bate mais forte. Porque você fala assim, qual delas eu vou pegar primeiro? Eu geralmente nesses dias eu falo assim, gente, eu tenho tanta coisa pra fazer que pra não ser injusta com nenhuma eu vou dormir. E tipo,
Não sei se vocês fazem isso, mas às vezes eu faço. Tipo, eu preciso dormir, aí eu falo assim, ok, eu dormi, dei um reset na minha mente. Aí eu falo assim, ok, e agora? Agora eu vou pegar aquela que se eu não fizer, alguém vai ser penalizado ou vai morrer. Geralmente eu falo assim, eu preciso manter meus... Geralmente eu falo assim, eu preciso primeiro manter meu réu primário. Essa é a minha prioridade zero. Tipo, eu tô bem, não vou, né, brigar com ninguém, não vou perder meu equilíbrio, beleza. Fiquei bem. Minha segunda prioridade é não deixar meus filhos morrerem de fome e deixar eles seguros. Eles estão seguros, estão comidos, tá bem? Pronto, a minha terceira prioridade é organizar o ambiente da minha casa ou o ambiente onde eu vou trabalhar, porque se ele estiver bagunçado eu não consigo. Organizo. Aí minha quarta prioridade é assumir os trabalhos. E aí os trabalhos são por prazos. E não tem jeito, se não for assim, eu ainda não consigo. Ainda estou trabalhando isso em mim, mas não consigo. Eu preciso seguir essa ordem de priorização. Se eu sentar para trabalhar, para escrever, para corrigir um artigo, que esses itens não estejam organizados, nada vai acontecer, gente. Na minha mente nada acontece. Tipo, eu bloqueio e ao invés de eu produzir, eu fico tendo várias crises de ansiedade e frustração por não conseguir produzir. Não sei se isso acontece com vocês, mas comigo é assim, é como se eu tivesse que limpar as coisas para que a minha mente se organizasse e eu conseguisse, ok, agora eu vou produzir. O mais interessante é que quando eu sigo essa ordem de priorização, para mim, para vocês deve ser diferente, vocês têm que descobrir, é que eu consigo sentar em um trabalho que às vezes eu levaria 3, 4 horas ali sofrendo para tentar entender. Se eu sento com isso organizado, eu faço ele em 40 minutos, em 1 hora. E eu tenho descoberto, assim, na prática, que às vezes o que eu achava que era perda de tempo, na verdade é um ganho de tempo. E aí eu queria trazer esse conceito para vocês, que é o conceito do estar ocupado versus ser produtivo. Lembra que eu falei lá no início da aula, né? A gente vem de uma cultura que o tempo todo está dizendo pra gente que a gente precisa estar rotineiramente ocupado. Quando a gente tá sem fazer nada, a gente tá ocupado com o celular. A gente tá sempre ocupada, nossa mente tá sempre ocupada com algo. Só que isso é fazer a gente fazer a mesma coisa às vezes, ou coisa sem propósito nenhum. E é diferente de ser produtivo. Ser produtivo é entender o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, é a questão do propósito. Não, eu estou investindo meu tempo nesta tarefa por causa disso. Eu estou investindo meu tempo nesta outra tarefa por causa disso. Tá tudo bem neste período da fatia do ano eu investi muito tempo no trabalho e de repente deixar outras coisas paradas porque agora isso faz sentido. Da mesma forma, é muito possível que agora eu pise o pé um pouco mais no freio e cuide um pouco mais de mim porque eu já acelerei muito no tempo anterior. Entende? Isso é o mecanismo da gestão. E os 12 meses, eles fazem muito sentido para isso porque vai na dinâmica da vida. E isso não significa estar totalmente ou 100% ocupado full time. Significa ser produtivo. Eu estou produzindo, eu estou fazendo aquilo que eu devo fazer na hora que eu devo fazer e como eu devo fazer. O conceito de estar ocupado o tempo todo não nos deixa descansar, não nos deixa relaxar, ao contrário, nos coloca uma culpa de que quando eu estou descansando, eu não estou ocupado, e isso é algo inadmissível para um ser humano adulto. Crianças podem descansar, adultos não. E aí bate culpa, bate frustração. Você logo começa a inventar uma coisa para se ocupar. E aí o lado criativo, o lado de descanso que a gente precisa, ele não acontece.
Só porque eu falei nisso, eu queria trazer para vocês uma imagem visual, não tem a ver com o avião, mas uma imagem visual que fez, quando eu estava estudando há alguns anos essa questão da gestão do tempo, me fez muito sentido, que é a dinâmica das marés, né? Já observaram o mar? Faz parte da natureza do Criador. O mar, às vezes, ele está muito cheio. E ele vem até o barranco, e ele está forte, e ele está cheio, e ele avança, Mas tem épocas que o mar está super vazio, lá atrás, na calmaria, quase sem ondas. Você quase nem percebe a onda ir e vir. Essa é a natureza da criação, do Criador. E essa dinâmica de às vezes a gente tá cheio, mas de repente a gente também tá vazio, sabe? Da gente andar com força, mas de repente a gente ser tão silencioso, né? Tão calmo. Isso faz parte da nossa natureza, porque nós também somos frutos do Criador. E o mesmo princípio que ele coloca em um, ele vai colocando em outro. Só que a gente perdeu, então a gente quer o tempo todo estar cheio, forte. E a gente esquece que a gente também precisa desse momento de esvaziamento, de calmaria, de tranquilidade. E aí, o fato do ser ocupado, do estar ocupado, nos leva a isso. A segunda razão que nos faz estar sempre com esse sentimento de estar ocupado, de estar correndo, é que a gente trabalha muito pela urgência. E isso tem muito a ver com a dificuldade de planejar bem a nossa rotina. Então eu faço tanta coisa, eu tenho dificuldade de priorizar, eu não sei quanto tempo eu vou gastar, que aí eu vou acumulando as coisas. Aquilo que não é prioridade, hoje, amanhã é. Aquilo que eu não dei atenção hoje, daqui 2 meses vai bater na minha porta e vai dizer assim, agora, num curto espaço de tempo, você precisa fazer. E aí é o grande problema. É que a gente não trabalhou pelo mecanismo da importância, a gente trabalhou pelo mecanismo da urgência. No chão de fábrica, a gente fala assim, sempre estar apagando incêndio. E quando você está apagando incêndio, lembra que a sirene, quando tem fogo, a sirene o tempo todo? Quando a gente se move para ter uma rotina de apagar incêndio, a gente está trabalhando sobre estresse o tempo todo. A nossa mente está ali o tempo todo estressada e ela não consegue criar. Ela vai entrar no automático. Ela vai ser movida pelo inconsciente. Quando você pensar que não, você só está reagindo, sem parar e pensar. E aí, se vocês me perguntarem assim, Maria Luísa, eu estou assim nesse momento. Você está falando e eu estou me vendo exatamente nessa situação. E aí eu vou dizer para você assim, tá tudo bem. Você para, respira e vai lá do primeiro passo. Olha para o plano. Qual era o plano? Veja por que você se distanciou, volta para ele. Existe uma técnica que se chama GTD. É uma técnica de gerenciamento de tarefas que ela tem vários passos. Eu não vou trazer todos. Queria trazer só o primeiro, que é muito eficaz, que se chama esvaziamento. Quando a sua cabeça fala assim, meu Deus, eu tenho muita coisa para fazer, pega um papel. Tire tudo da cabeça e coloca num papel aleatório, numa lista. Tal. Olhe e organize. Distribua na semana, distribua no mês, distribua no semestre. Carol falou assim, eu tenho coisas para fazer, mas não vai dar tempo. Beleza, vai dar tempo quando? Fevereiro do ano que vem? Em julho do ano que vem? Só não abre mão daquilo que faz parte do plano. Isso é se mover por importância e não por urgência. Tá tudo bem você não conseguir cumprir o plano no prazo que você estabeleceu, porque às vezes nós não sabemos calcular o tempo. E às vezes nós somos muito cruéis com a gente mesmo.
E papel aceita tudo. Então, se eu disser que eu vou fazer tal coisa num espaçozinho de tempo muito curto, ele vai aceitar. Mas às vezes não deu. E aí? Eu prorrogo. Eu negocio comigo mesma, com vocês mesmos, com o orientador de vocês, para quem tem orientador, com esposa, esposo, enfim. Só não abre mão. Você só dilata, porque você tem a fatia do tempo na sua mão, lembra? Nós conseguimos fatiar. Uma forma de lidar com essa questão da urgência e da importância é ter a rotina estabelecida. Porque você, na rotina, consegue definir isso é importante, isso é importante, isso é importante. Então, isso aqui eu não consigo movimentar na minha rotina. Qual horário eu consigo movimentar? Qual horário é negociável? Qual horário não é negociável? Qual é o horário que eu vou deixar dentro da minha rotina para mim? E tem que ser inegociável, gente. Porque geralmente o que acontece é assim, a gente deixa um horário do exercício. Mas a primeira coisa que acontece, um trabalho que você não conseguiu fazer, você vai fazer assim, vou fazer na hora da academia, eu não vou pra academia. A primeira coisa que a gente abre mão é da gente, quando a coisa aperta. E isso precisa ser inegociável. Porque se você ficar mal, você também não vai conseguir entregar. Aí você vai perder tanto a urgência quanto a importância num curto espaço de tempo. A outra coisa que atrapalha muito e demais a nossa organização e gestão de tempo, e isso aqui é de fato, é o mecanismo da procrastinação. E durante muito tempo eu achei que a procrastinação era algo que era meu e que tipo, eu me sentia muito culpada. Até eu entender que a procrastinação é um mecanismo de defesa do nosso córtex cerebral, da nossa mente, do nosso cérebro. Por quê? Porque ele reage assim, evitando fazer o que tem que ser feito, como uma forma de nos proteger diante de algumas situações. Por exemplo, uma situação nova que você nunca viveu, mas é algo que você quer, ok? Você quer viver aquilo, você se moveu para aquilo, vamos dizer assim, uma entrevista de emprego no emprego dos seus sonhos. Você estudou, se preparou, fez as provas, tal, você conseguiu, a entrevista está agendada. Mas é algo que te dá muito medo, no fundo a sua mente está surtando, porque como vai ser para você fazer aquela entrevista e se você não passar? E se não der certo? E se você falar uma besteira? E se você não for suficiente? A sua mente fica ali o tempo todo te bombardeando. Aí, para te proteger, a mente fala assim, você não vai. Pronto, ela resolveu o problema. Você não vai. Aí começa uma batalha. Mas eu vou, mas eu não vou, mas e se eu não for? Procrastinação. Você vai começar a evitar uma série de comportamentos, não só em relação à entrevista, mas outros que estão ao redor, para evitar. E, pessoal, isso é tão forte, o inconsciente é tão forte, que às vezes no dia da entrevista, você esquece o papel que você precisava para fazer a entrevista. De tão forte que isso é dentro da nossa mente para impedir de viver o novo. A outra é a dúvida. Quando a gente tem muita dúvida, será que eu estou no caminho certo? Será que eu devo ir? Será que eu devo me arriscar? Bloqueia. Procrastinação. Você começa tipo, você estava indo muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, em qualquer habilidade. Aí de repente você fica com tanta dúvida se você está fazendo certo que você simplesmente para. Desiste. Aí a gente ainda dá desculpa, né? Não era pra mim. Aí quando você vê alguém fazendo aquilo que você queria fazer ou deveria ser, você ainda fica com raiva da pessoa porque ela fez, ou fica frustrado com você mesmo por ter desistido, ou se sente culpado, mas na verdade o mecanismo que estava ali atrás era a dúvida. A outra é o perfeccionismo. Nós procrastinamos muitas vezes porque a gente
acredita que só vai dar certo se for perfeito ou se a gente já estiver pronto para fazer perfeito. Então, para não correr o risco de dar errado, de ser criticado, de ser julgado, tal, você não faz. Tudo isso, gente, são mecanismos de autossabotagem que estão impregnados na nossa gestão de tempo. E a gente usa o bendito do tempo como desculpa. Eu não fiz porque eu não tenho tempo. Aí você olha alguém e fala assim, mas poxa, aquela mulher faz tanta coisa, aquele homem faz tanta coisa e eu tô aqui porque eu não tenho tempo. E aí como eu tô dizendo, é um mecanismo cerebral. A gente precisa usar de estratégias mesmo, de neurolinguística, neuroprogramação. E aí o autoconhecimento vai ajudando. Por exemplo, eu minto pra mim mesma pra dar pra dobrar a minha mente. Eu falo assim, tá bom, não vou fazer. Aí, paro de dar foco para aquilo que estava gerando as emoções que estavam me paralisando, faço outra coisa. Quando eu volto, eu já volto fazendo. É assim, até na evolução, às vezes, do CrossFit. Não consigo pegar esse peso, trava. Não consigo. Aí, semana que vem, como dizem meus filhos aqui, do Neida, eu vou lá e coloco o peso que eu não tinha conseguido, consegui. Desbloqueei a mente. Mas essa é uma estratégia que eu consegui para mim e que vocês podem tentar descobrir em vocês. O importante é você saber, olha, estou evitando fazer isso que eu quero porque eu estou com medo. Estou evitando fazer isso porque eu acho que tem que ser perfeito. Estou evitando fazer isso porque eu estou com dúvida. Para cada um deles, você vai dar um comando mental para você. Não tem que ser perfeito, só tem que ser feito. Esse é o que eu dou pra mim. Tá tudo bem não ser perfeito, a gente só precisa fazer do jeito que dá, no tempo que dá. E eu vou falando comigo. Tá tudo bem você ter medo, falo comigo mesma. Tá tudo bem você ter medo, a gente nunca viveu isso. Mas vamos tentar, quem sabe é legal. Poxa, é difícil mesmo, tá tudo bem você achar que não vai ser possível porque é muito difícil. Vamos fazer por partes. E eu vou conversando comigo. Tem dado certo na maioria das vezes. Mas é uma forma da gente se acolher e falar assim, ok, eu sei que eu estou com medo por causa disso. Então, o que eu posso fazer? E buscar o conhecimento para fazer. Quem faz terapia ajuda muito. Quem não faz, vai buscando conhecimento, vai lendo livros e tal, que vai ajudando. E a melhor estratégia, além de você se acolher e identificar a emoção, é fragmentar as tarefas. Porque o maior problema da gestão do tempo é quando a gente olha para o todo e pensa, eu vou ter que fazer isso aqui, vai dar muito trabalho. Aí você fala assim, não vou fazer não, vai dar muito trabalho. Mas se você quebrar, fatiar a tarefa em partes, ela vai ter pequenas partes e grandes partes. E aí você vai encaixando as pequenas em um determinado horário que é possível e as grandes para outras maiores. E aí agora eu vou compartilhar com vocês algo, já estou caminhando para fechar, porque a gente está falando de gestão de tempo, mas eu fui trazendo várias coisas que envolvem a gestão de tempo. Gestão de tempo não é simplesmente sentar e fazer um cronograma. Tem tanta coisa entre fazer o cronograma e ele funcionar de fato para que você seja produtivo e para que tenha vida, para que seja, tenha saúde, para que tenha prosperidade. Mas algo que deu muito certo para mim, de forma objetiva, são as estratégias que eu consegui criar. Primeiro foi definir um plano. Um plano, e esse plano ele é um plano de 12 meses, na verdade ele é um plano de 3 anos, que eu fragmentei em 12 meses. E que dentro de cada ano, eu fragmentei ele em 3 meses. Então, eu trabalho um plano a cada 3 meses. E eu tenho uma meta grande dentro de 3 meses. 3 metas médias e 5 pequenininhas. Para cada 3 meses, eu vou fazendo isso.
Nem todas dão certo naquele mês, naquele trimestre. O que elas acontecem? Vão para o trimestre seguinte. Tem outras que eu coloquei que não cabem naquele ano, vai para o ano seguinte. Por isso, 3 anos. E aí eu vou tendo a flexibilidade de gerenciar as minhas metas, mas sem perder de vista aonde eu quero chegar a partir dos propósitos que eu tenho. Definir o plano com essa flexibilidade e a cada 3 meses avaliar e reavaliar, me ajudou muito. Detalhe, a meta grande não tem a ver com coisas que eu vou fazer, mas tem a ver com algo que eu vou mudar em mim, que me impede de fazer as coisas que eu quero fazer. Por isso que o tema de hoje é sobre ser e não sobre fazer. Porque o mais importante é a gente mudar crenças, comportamentos que estão na gente. Vou dar um exemplo. Eu sempre fiz exercício, sempre, desde a adolescência. Mas eu sempre parei. Todas as vezes que eu tava, ficando boa no exercício, evoluindo no exercício, eu parava. Autossabotagem mesmo, claramente. Então, no último ano, eu trabalhei todos, pelo menos os que eu já identifiquei, mecanismos de autossabotagem que me faziam parar o exercício. E aí tiveram dias que eu fui me arrastando, tiveram dias que eu fui, você vai, você vai, tá cansada, mas você vai, diminui a velocidade, pega menos. Mas eu não desisti de ir, nenhum dia, por mais difícil que fosse. Então, esse ano inteiro, a minha principal meta era não desistir dos exercícios. Por quê, Maria Luísa? Porque o exercício é um remédio para mim. Se eu desisto do exercício, eu desisto de tudo. Entendem? Então, assim, essa meta de ser com a gente, ela faz toda a diferença. E reavaliar, e aí é importantíssimo, recompensar você pelas metas que você alcançou. Eu consegui, o que eu vou ganhar com isso? Um final de semana de descanso? Eu vou me dar um presente, vou me dar uma blusa, eu vou me dar um jantar, eu vou me permitir. Enfim, são recompensas variadas, mas que valorizam aquilo que você fez. A recompensa do meu exercício é todos os dias dizer assim, posso estar lá e falar assim, eu venci. Quando eu digo eu venci, ou eu fui, ou mais um dia, ou eu tô evoluindo, eu não tô falando isso pra ninguém mais do que pra mim mesma, de valeu a pena você não desistir. É como se eu reconhecesse a mim mesma assim, valeu, nós conseguimos, foi feito, do jeito que deu. Então, cada um pode descobrir sua forma de se recompensar e de se motivar a continuar fazendo. A segunda estratégia, e eu já falei, que é priorizar as tarefas que são mais importantes e as mais imediatas, né? Cada um tem as suas. Então, para mim, primeiro sou eu preciso estar bem, equilibrada, sem perder o réu primário, depois meus filhos, e aí meus filhos, meu marido, depois a minha casa, depois o meu trabalho, nesta ordem. Quando eu coloco que eu sou a primeira prioridade, na verdade a minha primeira prioridade ela tem a ver com a minha espiritualidade, meu bem-estar e por aí vai. A terceira estratégia é a proatividade. É justamente o contrário da procrastinação. Eu sei o que eu tenho que fazer daqui a um tempo, e agora eu tenho um tempo sobrando, que não tem nada ocupado. Eu vou adiantar uma partezinha da tarefa. Não vai dar tempo de fazer tudo, mas só uma parte. Vou dar um exemplo muito bobo, assim. Eu preciso tirar a roupa do varal, dobrar e guardar no guarda-roupa hoje, porque eu já vou ter que colocar uma nova máquina para lavar. Mas eu não consigo fazer essas 3 coisas ao mesmo tempo. Vou usar a técnica de fragmentar e vou usar o tempo enquanto a comida está cozinhando. Vou só
tirar do varal e colocar na cadeira. Só isso. Levou 5 minutos, enquanto a carne estava esquentando. No segundo momento, eu vou só dobrar, porque aí eu já vou precisar de 30 minutos, a depender da quantidade. Ah, mas eu tenho algo que eu preciso estudar para dar aula. Ligo o que eu estou estudando para dar aula e vou dobrar. Dobrei as roupas. Deixei lá na cadeira de novo. Hoje eu não vou conseguir mais guardar, mas eu já estendi a que eu precisava estender. Às vezes eu vou guardar 3 dias depois, porque foram 3 dias depois que eu consegui encontrar na minha agenda um horário para guardar. Isso é proatividade. E isso também é fragmentar tarefas. E isso faz muita diferença. O primeiro é definir o plano. E mais ou menos estimar um tempo que você gastaria. E quanto mais a gente faz, mais a gente consegue calcular. Na saúde do trabalhador, Larissa, a gente chama isso de cronoanálise. É a medida do tempo que a gente gasta para cada tarefa. Toda a indústria, quando ela vai organizar um trabalho, uma linha de produção, ela faz isso. A gente aqui não faz, porque a gente não trabalha em linha, mas isso é muito efetivo, porque isso ajuda a tomar decisão. Eu tenho 30 minutos sobrando. Para eu lavar uma varanda, eu preciso de minimamente 45. Então, se eu tenho 30, eu não vou começar a lavar a varanda, porque senão eu vou ter que me acelerar para isso. Então, eu não faço. O que eu tenho na minha agenda que cabe nos 30 minutos? Aí eu pego essa outra coisa. E isso é ter flexibilidade. É não ser rígido. Às vezes até com o horário que você achou que conseguiria fazer. A última, eu também já falei, é a questão do foco. Dele ser único e específico. Se eu sentei agora para trabalhar no projeto de Carol, eu vou sentar e a minha mente vai estar focada no projeto de Carol. Eu não consigo, responder. Se algum estudante me mandar mensagem de um outro projeto, eu não respondo. Porque eu vou ter que desacelerar minha mente no projeto que eu estava pensando, reacelerar minha mente para o projeto que o aluno está me perguntando. Então, às vezes, por isso que vocês ficam sem respostas. Às vezes eu falo assim, não tenho como te responder agora, só vou ter como falar com você semana que vem. Porque naquele período a minha mente está focada em algo específico. E aí as coisas acontecem mais rápido. Ah, prof, mas se eu fizer isso, as outras coisas, as outras tarefas, as outras coisas vão ficar para trás. Lembra? Um projeto grande, que eu falei no planejamento do trimestre, mas isso vale para a semana e vale para o dia. Uma tarefa grande, 3 tarefas médias, 5 tarefas pequenas. Fora a sua rotina. Isso é só para você encaixar, assim, eu tenho 2 horas de estudo, tarefa grande. Aí eu tenho alguns intervalos, eu tenho 1h30 aqui, que não dá para colocar tarefa grande, mas dá para eu dividir em 30 minutos cada uma. E você vai monitorando o tempo. Isso é foco. Isso, pessoal, parece que quando eu tô falando assim, parece que gera ansiedade, mas não. No início, sim. No início, quando a gente está aprendendo a medir, quando você está experimentando, quando você está vivendo novo, quando está te dando medo, insegurança, tudo aquilo vai acontecendo. Então, vem sim algumas crises de ansiedade, mas depois que o comportamento está estabelecido, não, você consegue trabalhar com foco. E eu posso dizer para vocês que tudo que eu estou falando, eu vivi, eu estudei, experimentei e há 3 anos, 4 anos eu tenho praticado. E assim, hoje, de fato, eu faço muita coisa. Mas muita coisa mesmo. E as crises de ansiedade que antes eu tinha assim, full time, eu tinha crise de ansiedade todos os dias. Hoje eu não tenho. Só para vocês terem ideia, eu fui a pessoa que quase desistiu de ser pesquisadora por causa das ansiedades, porque todas as vezes que eu sentava para poder trabalhar, a ansiedade vinha. Larissa, eu já cheguei a acordar muito, muito mais cedo, né? Já falei até aqui que eu acordava 3 horas, mas essa rotina precisou ser mudada por conta da dinâmica da minha família. Hoje
hoje eu acordo 4h30, 5 horas e durmo geralmente nesse horário, assim, 9h30, 9h40. Mas, por exemplo, hoje eu estabeleci limites rígidos. De noite eu não trabalho, a não ser os dias de aula. Fora isso, eu não trabalho, eu não começo nenhuma atividade. Se alguém falar comigo assim, se meus filhos falarem assim, mãe, amanhã precisa fazer tal coisa, eu vou dizer, amanhã você fala comigo. Eu não começo nada no período da noite. Por quê? Vai abrir uma aba na minha mente e eu não vou dormir. Não vou descansar, eu não vou relaxar. Então eu só abro as abinhas lá no outro dia. Por isso que todos os dias de manhã, a primeira tarefa, para quem quer gerir tempo, e por isso que eu falei que precisa escrever, precisa ter uma organização e pensar assim, ok, o que eu tenho para hoje? O que eu vou de fato conseguir fazer hoje? Porque às vezes você colocou ali há 2 semanas atrás. O que eu consigo negociar, reprogramar ou adiantar? Então, quando eu abro a minha agenda ali pela manhã, no primeiro horário, eu vou tomando decisão do que eu vou fazer, do que eu não vou fazer, de como eu vou fazer, do que vai caber fazer, em qual horário vai caber fazer. E aí você só vai seguindo o fluxo. E isso te dá... isso traz uma tranquilidade. Eu sou controladora por natureza. Também brigo com isso. Imagino que muitos de vocês somos todas mulheres aqui. Quem estiver assistindo, se for homem, a mulher naturalmente ela precisa desse controle para ter segurança. Isso ajuda a controlar as emoções, a manter, né, mais calma. Então, quando eu faço isso, isso me dá a ilusão de que eu tenho algum controle sobre o meu dia e que eu tomei decisões e que o plano que eu vou seguir me parece confortável. E aí, obviamente, dentro desse plano, eu incluo horário, não tem horário, só tem a tarefa. Eu coloco descanso e relaxamento. O que é relaxamento? Qualquer coisa que eu queira fazer para me relaxar. Geralmente pós-almoço e antes de dormir. Ler um livro, escutar uma música, meditar, qualquer coisa. Conversar, mas vai estar lá. E o descanso também. Por que, Maria Luísa, que você faz isso? Para me lembrar de que eu tenho direito a ter descanso e que eu tenho direito a relaxar e que isso cabe na minha agenda. E isso fez muita diferença para o meu bem-estar. E é uma mentira, de novo, eu vou encerrar falando isso. É uma mentira quando a gente diz que a gente não tem tempo para se cuidar ou para descansar ou para estar com pessoas que são as pessoas mais importantes para a gente. Isso é uma mentira que, de fato, a sociedade contemporânea tem dito. Não vale a pena, gente. E aí... Para fechar, né, a gente começou lá falando das palavrinhas e tudo que eu trouxe para vocês e a questão do... Eu vou mostrar depois, Valquíria, eu vou só fechar aqui a fala e eu posso mostrar como é que eu faço. Tudo que a gente foi falando, né, eu fui tentando trazer, tem a ver com as palavras que vocês colocaram, que tem a ver com aquela poesia de Drummond. A importância de se organizar. Quando a gente organiza uma agenda, a gente também organiza a nossa mente, a gente vai criando estratégias. Eu tenho que ir na feira, mas eu também tenho que ir na farmácia. Então, você já agrupa ali, vou na feira, vou na farmácia, deixo aquele horário da manhã já para fazer isso, deixo que eu precisava sentar no computador para mais tarde, né? Você começa a acreditar. Eu vou mostrar o que eu faço, que é assim, depois... No dia seguinte, quando eu vou abrir a agenda, antes de eu abrir a agenda, eu encerro o dia anterior. Eu vou lá e, checo tudo que eu fiz e o que eu não fiz. Isso me faz acreditar que é possível fazer aquilo que eu me propus a fazer. Mesmo que uma coisa ou outra tenha ficado para trás, mas eu começo a acreditar no meu potencial, na minha capacidade de fazer, mesmo que pequeno, mesmo que devagarzinho e por aí vai. Isso gera autoestima e isso gera felicidade e esperança que vocês colocaram.
A verdadeira felicidade e a esperança, ela tem muito a ver com a nossa capacidade de realização. Aquilo que a gente consegue fazer, sabe? Desde criança, quando a gente é validado, consegui. Só que quando a gente se torna adulta, a gente não tem mais pai e mãe para ficar validando. Então, quem tem que validar é a gente. Consegui, deu certo. Poderia ser melhor, mas vou tentar de outra vez. E isso vai gerando esse sentimento de que é possível. Se eu já cheguei até aqui, é possível avançar mais um pouquinho. E isso ajuda a aliviar a sobrecarga. Porque quando a gente vai distribuindo, tipo, que você olha a sua agenda na semana, você vai distribuindo o que é pesado, o que é leve. Tem coisas que você não quer fazer, aí você olha pro papel e fala assim, rapaz, hoje eu não quero fazer isso. Tá tudo bem, você volta nele amanhã. Eu quero fazer isso hoje. Eu posso esperar até amanhã. Você vai tomando essas decisões e isso vai aliviando a sobrecarga, que não é só física. Na verdade, ela é muito mais mental. Quer sobrecarga pior do que você ter que fazer algo que você não tá afim de fazer, que é o que acontece na urgência? Tipo, poxa, hoje eu tô com vontade de descansar, mas eu deixei o trabalho pro último dia. E o último dia é hoje, eu não tenho a opção de descansar, eu vou ter que sentar e fazer. Isso gera uma sobrecarga emocional e mental fora do normal. E tudo isso reflete no que vocês colocaram de gestos de autocuidado, capacidade de resiliência, capacidade de sonhar, que são os desejos, né? De viver, de ter uma chance de viver algo diferente. E isso vem muito da sabedoria de dividir o tempo. Porque enquanto a gente acreditar que não é possível viver os nossos sonhos porque a gente não tem tempo, de que não é possível fazer tarefas que você gostaria de fazer porque você não tem tempo, isso vai estar minando a sua chance de viver algo novo, de viver algo bom, de viver algo próspero. E é exatamente essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Que o poder de ser o piloto e o gestor da sua vida é seu. E ele não começa com coisas grandiosas, ele começa com o dia a dia. Eu tenho uma frase que eu sempre uso que é assim: a evolução vem nos dias comuns. É no dia a dia que você vai experimentando, que você vai vendo o que dá certo, o que não dá certo, vai mudando a estratégia, vai estudando um pouco mais, conhecendo um pouco mais e por aí vai. Tô abrindo aqui, vou passar bem rapidinho. Isso é a minha lista de tarefas. Tem os meses, tem os trimestres, tem coisas aqui que são tipo coisas que eu precisava resolver comigo mesma, coisas que eu precisava resolver. Eu tenho metas aqui, por exemplo, como mãe, como esposa, como dona de casa e por aí vai. Para cada um daqueles trimestres. Por que eles estão ali? Porque eu volto neles. Tipo, às vezes eu não entendo aonde que eu tô indo. Eu falo assim, nossa, tô tão perdida, pra onde que eu tô indo mesmo? Aí eu volto lá no primeiro trimestre e falo assim, eu decidi lá que eu queria fazer tal coisa, então deixa eu voltar lá. Aí eu começo a entender por que hoje eu tô fazendo algumas coisas. Porque eu decidi lá. E aqui são as minhas tarefas da semana. Vocês estão vendo, gente? Sim, vendo, legal. Amarelo, ticado, ok. Então, aí essa foi a forma, Valquíria, que mais deu certo pra mim. Eu não gosto de agenda, nem impressa e nem no computador, porque ela é rígida com os horários. Então, aqui eu acordo de manhã e eu vou colocando. Geralmente começa assim, organização da cozinha, a primeira coisa que eu faço, depois organização da minha agenda, devocional. Aí eu vou organizar os meninos para ir pro crossfit, levar a cachorra para passear. Isso é a minha rotina. E aí depois eu vou checando, de terça alguns eu já chequei, porque eu já consegui fazer. E outros não. Então, por exemplo, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já fiz. Isso eu não consegui fazer hoje, vou fazer amanhã. Isso eu não consegui fazer hoje, vou conseguir amanhã. Isso eu também não consegui fazer hoje, vou fazer amanhã. Mas descansei depois do almoço. Não consegui fazer esse, mas fiz esse. Por quê? Porque aí eu olho e falo assim, mas você deixou de fazer muitas coisas. Mas hoje eu priorizei fazer o encontro para vocês. Então, no tempo que eu tive no período da tarde, que foi o horário que eu
reservei para fazer alguns outros trabalhos, eu não consegui evoluir muito além do que era preparar a aula para vocês. Essa era a minha prioridade. Então, esses aqui eu vou encaixar onde? Observem que eu não atolei ainda quarta, nem quinta, nem sexta. Por quê? Porque eu vou distribuindo isso que eu não consegui fazer na segunda, na terça, eu vou distribuindo nos outros dias. Aí na sexta eu faço uma avaliação do que ficou para trás. E ficam coisas para trás. Aí a partir das que ficaram para trás eu vou jogar para a semana seguinte. Alguma coisa, se der tempo, eu vou colocar no final de semana, mas geralmente eu jogo tudo aqui antes da segunda. Aí quando começa a segunda eu olho, tenho tais coisas para fazer. Então eu vou encaixando. Algumas já estão fixas, já estão aqui preparadas. Outras não. E aí, por exemplo, minha meta nas próximas 3 semanas de novembro é lidar com hiperfoco e com procrastinação. Então tudo que eu tô falando para vocês, eu não tô falando porque eu não sei fazer, porque eu não vivo, não. Eu vivo. Então, meu maior desafio é que eu transito entre esses dois lugares. Quando eu gosto de uma coisa, eu foco até acabar. Só que aí, isso não deixa me dar equilíbrio. Então, eu estou vigiando a minha rotina para que eu não foque em coisas que geralmente me dão prazer. Escrever, artigo, estudar, essas coisas me dão muito hiperfoco. Por isso eu ficava ansiosa. Aí hoje eu vou, tô entrando no hiperfoco, a ansiedade está começando, eu paro, vou limpar a casa. Por aí vai. Eu defino a partir do meu conhecimento de mim mesma. O que é que eu preciso? Por exemplo, o hiperfoco e a procrastinação me impediam de ter constância. Lembra que eu falei do exercício? Da mesma forma que eu ia, hiperfocava no exercício, quando eu estava conseguindo, eu procrastinava, eu desistia. Esse mecanismo valia para muitas coisas. No trabalho, eu dava um duro ano inteiro para fazer as coisas acontecerem. Quando chegava no final do ano, que sobrecarregava junto com coisas de família, eu desistia do trabalho. Então eu só ia pegar ele lá em fevereiro. Isso era horrível. E daí quando eu ia pegar ele, eu já tava, eu tinha que entender tudo de novo, estudar tudo de novo. Na hora que eu começava a colocar ele para rodar, já era julho. Então esse ano eu decidi que eu não ia fazer isso. Então eu estou lutando contra isso. Como você descobriu? Me observando, tendo conversas sérias comigo mesma nesses últimos anos. Eu digo que todos os dias eu sento comigo mesma e falo assim, ok, o que nós precisamos evoluir e melhorar. E isso é um propósito, gente. O maior propósito que a gente tem é com a gente mesmo. A gente se ilude achando que o nosso propósito de vida é fazer algo para outra pessoa. Não, é pra gente. E isso não é egoísmo. Isso é autocuidado. Porque se eu me conheço, sei o que eu tenho de bom, mas também sei o que eu tenho de não tão bom, que são as nossas sombras, e lido, confronto a mim mesma com isso, eu vou me tornando uma pessoa melhor para mim mesma, para minha família, para o meu trabalho. Então é fruto de muito autoconhecimento. Que bom, Camila, que você vai participar. Eu também vou. Online, mas vou. Vai ser um desafio a agenda da semana que vem, mas vai dar certo. Gente, era isso assim que eu queria falar com vocês. E me digam se fez sentido, que hoje eu vim para falar mesmo, porque essa era uma aula que eu precisava dar aula, trazer conteúdo e explicar para vocês. Não era uma aula muito reflexiva, era uma aula muito objetiva. Pode falar, Camila. Boa noite, pessoal. Fez muito sentido para mim, porque assim, eu fiz a primeira vez essa lista do que fazer durante o ano, esse ano, por conta do primeiro, lá no início. E fez muito sentido, porque realmente guardar na memória a gente esquece, procrastina mais do que faz eventual. Mas eu gostei muito dessa forma aí, Maria. Eu vou fazer isso, sabia? Eu tenho um aplicativo no celular, é até o Keep, e dá para fazer isso. Eu acho que eu vou me empenhar mais fazendo isso.
fazendo de todos os dias, mesmo o que não der para fazer, porque acontece, né? É filho doente, é o marido tá doente, é o carro que quebra, e aí tem que ir para a escola, enfim. E aí que não der, vai para outro dia e eu vou fazer isso. Eu achei muito interessante essa forma mesmo. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. No início, quando eu comecei, já tem uns 3, 4 anos, né, que eu tô usando. No início, gente, quando eu voltava pra ver o que eu tinha feito, não tava assim bonitinho, checado, não. Tipo, tinha dias que eu programava coisas, eu fazia 2. Tinha dias que eu nem fazia. Tinha dias que a mente estava tão, tipo, distraída que eu não conseguia nem organizar a agenda. Hoje, minimamente, eu vou fazer o que já é minha rotina. E já é bom. Tem dias que não dá pra fazer mesmo muita coisa além do que é a rotina. Tipo, acordar, ir exercício, cuidar de casa, cuidar de menino, dar aula e acabou. Por exemplo, amanhã é um dia que eu só vou fazer isso. Não dá pra colocar muitas coisas criativas, mas no início, quando eu voltava, a lista do que eu tinha deixado para trás, nossa, vocês não imaginam, era enorme. Então, assim, é natural não dar certo no início. Aí você tenta mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Lembrem-se que, assim, a evolução, ela vem dessa forma. Não queiram se comparar. Por exemplo, quem vai começar a fazer isso pela primeira vez não vai conseguir chegar no nível que eu tô, porque eu já vivi todas as experiências que vocês vão viver. Eu já vivi. Já deu muito errado antes de dar certo. Já deu muito, muito errado. Mas tentem, porque uma hora vai dar certo. Hoje já dá muito, muito certo. Tipo, hoje já tá tão intrínseco essa questão da rotina em mim, das coisas que eu tenho que fazer, que mesmo que eu não sente para fazer o plano, eu consigo executar tudo direitinho, mesmo em dias muito estressantes. Ou em dias em que a demanda tá muito fora do normal. Às vezes, quando a gente, por exemplo, quando eu recebo a minha mãe em casa, que eu tenho que levar no médico, eu tenho que buscar, quer dizer, é uma demanda maior. Mesmo nessas situações, eu já não me perco mais como acontecia no início. Então, vale a pena. Pode falar, Carol. Oi, prof, deixa eu dar uma contribuição, né? Assim, quando eu comecei a me organizar, fazer meus planejamentos, às vezes eu dava uma desviada completamente, assim, para outra dimensão. Não era coisas nem que tinha a ver com o que estava planejado. Mas aí eu fui começando a resgatar minha atenção desse lugar onde eu estava. Falar assim, eu tenho que voltar para minha lista de afazeres. E no começo, esse exercício de perceber que eu estava perdida e voltar foi o maior desafio. Ainda porque às vezes eu me percebo com pouca disposição de seguir o planejamento. Naqueles dias que eu estou mais cansada, que outras coisas precisam ser mais urgentes, e aí eu falo assim, não, hoje eu não tenho condições de dar a atenção que eu preciso para essa questão. Mas eu posso voltar depois e aí retomo a lista dos afazeres e tento resgatar, né, as coisas que ficaram para trás, tentando ver se eu consigo manter os prazos que são necessários. Mas dá uma frustração, às vezes, quando a gente percebe que a gente se perdeu. E esse exercício, né, essa autocompaixão de a gente entender que não está tudo perdido, né? Que é só um aprendizado a mais que a gente está vivendo. Perfeito, Carol. E isso que você trouxe de exemplo é um exemplo do senso de importância e não de urgência. No curso do GTD, eles deram um exemplo visual que cabe muito com o que você falou, assim, de se perder e voltar, né? Porque eles trabalham muito, eu aprendi com eles essa questão do anotar, né? As tarefas que tem que fazer. E ela trouxe, a facilitadora na época, ela trouxe a seguinte visão. Quando a gente vai surfar, quando surfistas, né? A gente não. Quando surfistas vão surfar, eles prendem a prancha no pé com aquela cordinha, né? Eles caem. Se a onda for muito violenta, eles caem no mar. Mas eles não se perdem da prancha, porque eles estão presos com aquela cordinha que faz com que ele volte e volte a surfar. Aí ela trouxe essa imagem visual
para lembrar que, assim, quando a gente tem as nossas tarefas anotadas, por mais que a gente caia, por mais que a gente se afaste, por mais que a gente se perca, né? Aconteça alguma coisa, nos distraia, a gente tem a cordinha para onde voltar. Então, quando a gente volta, a gente sabe exatamente aonde a gente parou. Foi o exemplo que eu dei. Quando eu volto, tipo assim, no início, quando eu saí aqui, não deu tempo e tal, porque quando eu comecei a fazer isso, na época eu tava no luto, gente, eu me perdia completamente, eu ficava dias mesmo sem conseguir trabalhar. Quando eu voltava, que eu olhava assim, nossa, quanta coisa eu deixei de fazer, mas eu sabia o que eu tinha deixado de fazer. A cordinha tava lá, e aí eu ia voltando assim, um pouquinho de cada vez, um passo de cada vez, com muita, adorei essa palavra que você falou assim, com muita compaixão. Comigo. Tipo, não deu pra fazer, eu não consegui. Não foi porque eu não quis, eu não consegui. Aí hoje eu falo assim, paciência, não deu certo. E às vezes quando eu sou cobrada, porque a gente é cobrado, né? O tempo todo. Quando eu sou cobrada, às vezes pelos meus próprios filhos, eu falo, gente, eu não consegui, paciência. Eu falei, eu não quero mais nada além do que eu dou pra vocês. Eu tenho paciência com vocês, então tenham comigo. Sou humana. Esse lugar de... E aí isso é muito com a questão do perfeccionismo. A gente às vezes não faz isso, às vezes a gente quer, tipo, passa... Minha avó também falava isso assim, arrasta a barriga no chão, mas cumpre a palavra. Porque a gente acha que a gente tem que ser perfeita, porque a gente tem vergonha de decepcionar uma pessoa ou outra, quando na verdade a gente só precisa falar assim, olha, eu não consegui. Posso te entregar amanhã? Posso te entregar semana que vem? Não deu certo. Tá tudo bem. A gente é humano. Né? Mais alguém quer falar? Pra gente encerrar? Eu quero. Fale. Eu tô me sentindo em paz, mas a razão da paz é outra coisa. Porque eu achava que eu era louca. Eu achava que eu era louca porque eu tento controlar até os segundos do meu dia. E aí eu ficava, meu Deus, eu sou muito neurótica, porque eu já tive um quadro de ansiedade há um tempo atrás. E aí a minha terapeuta, na época, ela fez esse aconselhamento. Ela disse, você vai descarregar sua mente no papel, organizar tudo, para que a sua mente entenda que você está dando previsibilidade às coisas, e assim você vai conseguir combater a ansiedade. Para, Jô, não pula. E aí... Ela tem um bebê, gente. O bebê entende. Pulando na cama, se aproveitando aqui pra você falar. A gente entende. E aí, eu comecei a fazer isso tem uns 2 anos. E eu sofria muito quando eu comecei, porque eu tinha muita coisa para fazer e terminava sobrecarregando o meu dia, porque eu queria dar conta de tudo no mesmo dia, inclusive das coisas de casa, né? Limpar, lavar, tal. E aí, já vou. E aí, quando eu comecei a criar, descarregar tudo que eu precisava fazer, me ajudou, inclusive, a separar o que era mais urgente e distribuir ao longo da semana o que eu precisava fazer, passear, no caso, por todas as demandas da minha casa, sem eu ficar tão exausta como eu ficava. E isso inclui tudo, né? Acho que a gente aqui em maior de 18, né? Todo mundo? Uhum. Incluía tudo. Eu ficava tão neurótica que eu incluía até o dia que eu ia namorar, entendeu? Incluía e não tudo. Tem nada de errado nisso, não. Incluía tudo. Aí eu dizia, meu Deus. Aí às vezes meu marido ficava... Ele não entendia, ele não sabe disso, né? Mas ele dizia, mas hoje... Aí eu digo, não, hoje não dá, porque eu me acordo cedo. E aí eu tentava controlar tudo, agora eu tô em paz. E outra coisa que você, Maria, me ensinou, e eu descobri seu segredinho agora, e a gente precisa aprender a também colocar na nossa agenda o momento de falar com outras pessoas, inclusive quando a gente já suspeita que a conversa vai ser longa, para não interferir na nossa rotina. Então, eu sou muito dessas que paro. Ontem mesmo eu tinha muita coisa para fazer e eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu não falava há um tempo. E a ligação, 1h30. Quando eu terminei, já era para eu ter terminado o almoço, já era para eu ter dado banho no menino. Eu fiquei louca, voada para poder concluir. Então, assim, sempre vai ser melhor, né, a gente
seguir com o combinado, com aquilo que a gente estabeleceu e tentar deixar um tempinho livre para encaixar as demandas extras do que o inverso. Né? Mas eu acho isso fabuloso. Estou até em paz agora que eu vou colocar horário em tudo. Você só não pode ser escrava do horário, porque eu também já vivi isso, sabe? De ser tão... falei metódica porque Larissa colocou aqui, mas de ser tão rígida, não é metódica, de ser tão rígida com o horário que, tipo, se não desse certo naquele tempo, naquele horário, eu me frustrava. Hoje eu tenho aprendido a ser organizada, mas com flexibilidade. Porque, no fundo, lembra do plano de voo? O piloto, ele sabe, ele tem o plano, ele tem tudo, mas existem condições adversas que virão. E aí ele não tem controle, ele vai ter que gerenciar. Então, esta flexibilidade, ela é importante. E como você colocou a questão aí do seu marido, essa aula fica gravada. Mas tá tudo bem, se outras pessoas virem, não tem problema. Mas eu só queria te dar uma dica, porque isso é muito comum, não se sinta culpada. Nós vivemos uma vida tão cheia de coisas, pessoal, que se a gente não estabelecer um olhar sobre algumas questões, a gente passa batido. Relacionamentos são assim. Tipo, a gente tá num contexto de vida em que o fazer é tão mais importante que o se relacionar, que a gente coloca na agenda tudo que a gente tem que fazer, mas a gente não coloca os relacionamentos, o tempo para o relacionamento. Ou o tempo para o descanso, que é o relacionamento com você mesma, um tempo para você. Então, construir uma rotina, Val, que você tenha não só esse dia, mas vários momentos, tipo... Por que eu falei que hoje eu não trabalho à noite? Porque à noite eu fico com meu marido. Para qualquer coisa que ele queira. Ah, mas tem dias que ele vai trabalhar. Tudo bem, no dia que ele vai trabalhar eu vou ler um livro. Mas naquele horário do final da noite, que é o final da noite assim, de 8h30 até a hora de eu dormir, é um horário que eu tenho para ele. Porque eu não tive mais nenhum momento com ele, nenhum momento do dia. E isso é importante pros relacionamentos. Assim como é importante para os filhos. Qual é o tempo da sua agenda que você vai deixar para o seu filho? Não para limpar a casa, não para fazer almoço, mas para estar com ele. Por exemplo, é difícil, é desafiador. Eu tenho os horários de levar e de buscar na escola. Ou os horários das refeições. Então, geralmente, nos horários das refeições, a gente faz isso. É um momento que a gente escuta o que as crianças têm. Isso tudo parece tão pequeno, gente, mas isso faz uma diferença tão grande na vida da gente. Tipo, não só na nossa, mas quem é mãe na vida dos filhos. E a gente, assim, não é sobre quantidade. E essa mensagem eu também queria deixar para vocês. Não é sobre quantidade, mas é sobre qualidade e propósito. Ok? Eu falei para vocês que eu vou pra academia em 30 minutos hoje. E pra mim tá ótimo, perfeito. Tem gente que vai e fica 2 horas. Será que o dele é mais eficaz que o meu? Não sei, eu acho que não. Pro propósito que eu tenho, eu acho que se a pessoa ficar lá 2 horas treinar a mesma coisa que eu... Então, assim, eu não tenho como ficar com os meus filhos full time, mas no tempo que eu tenho, eu vou ficar com eles. Vou estar presente. Valquíria falou assim, que eu tenho ensinado, porque às vezes ela me manda mensagem e fala assim, eu não consigo te escutar agora. Por que eu faço isso? Porque quando eu escutar, eu vou escutar de verdade. Mas para isso eu preciso ter um tempo. Por quê? Porque a resposta que ela quer que eu tenha precisa da minha atenção. E a gente não faz isso. Então eu prefiro dizer assim, olha, eu não vou conseguir te escutar agora, mas quando eu te escutar, eu vou te escutar. De verdade. Isso também é gestão de tempo. São prioridades, né? Você deve ter ficado frustrada, estressada. Talvez o almoço até queimou. Talvez até você descontou no seu filho, no seu marido, por causa da ligação que não estava no seu plano. É uma distração. E a gente precisa ter cuidado com elas. Mais alguém pra gente encerrar? Então, vou encerrar. Muito obrigada por vocês estarem. Eu realmente desejo que faça sentido, né?
tudo que vocês viram, né, que vocês consigam implementar, e a gente vai acompanhando, porque a partir de agora no projeto, a gente já está começando a parte que é a parte da implementação das estratégias. Esse é o nosso primeiro encontro do módulo 3, se eu não me engano, que é da implementação, né? A gente já saiu do lugar de refletir, de pensar e tal, e agora a gente vai executar. Então, primeira coisa para a gente ter sucesso na nossa vida, na nossa carreira, é exatamente isso. A gestão do nosso tempo, a partir de um planejamento bem estruturado, consciente e estabelecido no propósito, né? Por que eu faço isso? Com qual propósito? E é isso, a gente se vê no encontro de novembro. Acredito eu que vai ser o nosso último encontro desse ano. Depois a gente volta finalzinho de janeiro. Mas a gente se vê em novembro ainda. Eu despeço de vocês. Até lá. Tchau, tchau.